para juntos falar dessa maravilhosa graça. Tema lindo. Você que ainda não pegou, eu vi que o queridão fez uma propaganda aqui no início. Tem ali fora, acredito que ainda tenha, né? A apostila Maravilhosa Graça. Essa apostila é uma matéria do Instituto Teológico Palavra Verdadeira, que nós aplicamos ela lá com o tema de justiça de Deus. Entendo que a graça e a justiça de Deus, nós veremos isso aqui ao longo dessas duas ministrações, que elas andam de mãos dadas. E eu gostei tanto do tema da conferência que eu acho que a gente, na próxima rodada, vai mudar o nome da matéria. Né? Maravilhosa Graça. Foi um tema que realmente marcou. Você que não pegou ainda, pegue. Está no valor de apenas R$20. Amém? Amém? É um valor simbólico só para te abençoar. Eu acredito que mesmo hoje e amanhã a gente deva conseguir dar aqui uns 20% do que tem na apostila. É muito pouco. A gente precisaria, se fosse aplicar inteira aqui, de 6 ministrações, pelo menos. E isso está até fora de cogitação, né? A gente teria que parar para isso. Mas então eu te aconselho a comprar, a ler, ok? Que você seja um consumidor de leitura, de livros bons. Já vi muita gente falar assim, pastor, eu leio, eu gosto de ler. Quando você vai ver a biografia do cantor não sei quem. Não, leia livros bons. Se for para ler, né? Se for para parar para ler, que ler às vezes é chato. Então, se for para parar para ler, leia uma coisa boa. A professora do meu filho ali, que benção. Leia uma coisa boa, leia algo que vai te edificar, leia algo que vai te fazer bem, que vai te levar para mais perto de Deus. Tá bom? E eu te aconselho a comprar e a ler por completo. Tenho certeza que você não vai se arrepender, não. E o nome de Jesus há de ser glorificado através de um entendimento real do que é a graça de Deus. Vocês estão tendo como tema aqui, eu vi na capa da apostila, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo escreve a Timóteo dizendo, tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, é impressionante esse conselho do Paulo ao Timóteo, porque ele está dizendo, olha, se você vai fortificar em alguma coisa, fortifica-te na graça. Pegue a graça, fica firmado nela. Fica grudado nela, porque ela vai te fazer bem, ela vai te levar para mais perto de Deus. O tema da graça ele é um tema que muitos pastores têm medo de aplicar, porque quando a gente aplica o tema da graça na igreja, aqueles mais espertinhos tentam apelar para uma hipergraça e assim dizer, olha, a graça me deu liberdade para pecar. Muita gente, quando vê uma peça como essa, ao invés de dizer, uau, Deus me perdoa, então eu vou me achegar mais a Ele, não, diz, uau, está liberado, né? Posso fazer o que quiser, no final está tudo certo. E a gente usa da graça para pecar, e é justamente isso que a Bíblia nos proíbe de fazer. Mas nós não podemos ter medo de falar da tão grandiosa graça, da tão maravilhosa graça, porque entendemos que é por meio dela e apenas dela que nós temos direito à salvação em Cristo Jesus. E eu quero já iniciar repetindo algumas perguntas que eu sei que já virou quase que jargão, passa sempre pela nossa mente. E já foi até perguntado aqui o que é graça, né? E nós falamos sobre, foi respondido aqui um favor imerecido. E eu quero ampliar essa pergunta para você e te perguntar o que você de fato conhece a respeito da graça de Deus. Nós sabemos de forma muito resumida, é um favor não merecido, mas o que de fato você conhece a respeito da graça de Deus? E aí eu acrescento uma outra pergunta que talvez a resposta da segunda responda à primeira, quando eu te pergunto assim, o que a graça propõe? O que a graça de Cristo nos propõe a mim, a você, quando se trata de salvação? E uma terceira pergunta seria, quais os benefícios de viver debaixo da graça, se comparado aos nossos irmãos que viveram na lei, aos nossos irmãos que viveram em outras dispensações. Nós falaremos um pouquinho mais disso amanhã pela manhã. Essa última pergunta, quais os benefícios, o que diferencia de nós para Israel, que viveu num sistema diferente, de uma lei diferente, de uma dispensação diferente, mas nós estamos debaixo da graça de Cristo. Nós temos uma palavra que nos define, que é evangelho. A gente fala muito, né? Eu sou evangélico e eu vivo o evangelho. E aí eu lembro quando surgiu aqui no Brasil muito forte a palavra em inglês, né? O gospel. E aí o pessoal falava muito, cuidado com o movimento gospel, gospel do capeta, né? E havia uma dificuldade de entender que era a mesma palavra, só que em outro idioma. Então chegou no Brasil como uma grande novidade. E a gente teve um impasse inicial ao movimento, porque de fato chegou um mercado gospel junto com a palavra, né?
né? E esse mercado distorceu um pouco aquilo que eram as bases do evangelho. Mas quando a gente fala do evangelho, a gente também tem uma resposta muito pronta para isso, que é a boa notícia ou boas novas. A mesma interpretação que se daria ao gospel, que acabou se tornando gospel, né? Um resumão, é bom ver o gospel, porque eu gosto, descubro que a gente não é só o brasileiro que tem essa mania de ir juntando as palavras até tornar uma menorzinha para falar. Né? E o gospel é a junção de duas palavras em inglês que acabou virando gospel também. E de fato é uma boa notícia, é uma boa nova. Mas quando a gente puxa lá na raiz, a gente encontra na raiz desse nome evangelho, a gente puxa lá no evangelion, no grego, a gente percebe que não era só uma boa notícia. A palavra evangelho, ela surgiu com um tom quase que pejorativo. Era como cristãos, que foi um nome dado pela primeira vez lá na cidade de Antioquia. A Bíblia diz, e lá em Antioquia, pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristão. E cristão ali surge como um tom quase que de zombaria, no sentido de, eles são imitadores de um tal de Cristo, então eles são cristãos. Eles são mini-cristos. E a mesma coisa é a palavra evangelho. Se a gente puxar no original, a palavra grega que seria usada para notícias novas, notícias boas, havia outros termos que é não evangelho. Mas o evangelho, ele começa a ser usado porque ele não era só uma boa notícia, ele era uma notícia inacreditável. Era como teu vizinho de banco aí, de repente chegar no teu ouvido e falar assim, cara, eu acabei de olhar aqui na minha conta, acabou de cair aqui 30 milhões de reais. É uma boa notícia, não é? Mas, na real, tu acreditaria? Entende? Por quê? Se ele falar assim, eu olhei aqui na minha conta e acabou de cair 300 reais, não é mais fácil de aceitar? Não é mais fácil de acreditar? Mas se ele disser, olha, eu olhei aqui, do nada, tem 30 milhões na minha conta, a gente começa a ter dificuldade. Porque apesar de uma boa notícia, pastor Elbert, é uma notícia grande demais. E é uma notícia imensa que a gente olha e diz assim, eu conseguiria acreditar se você... Então, quando a notícia de Cristo, da graça de Deus, começa a ser chamada de evangelho, é nesse sentido. Não é apenas uma boa notícia, é uma notícia inacreditável. É uma notícia grande demais para ser verdade. E é interessante porque tentaram nos chamar de cristãos, talvez num tom pejorativo, e a igreja aderiu isso e falou, uau, é fantástico, nós somos mini-cristos. Aí tentaram falar, não, a notícia é inacreditável. E a igreja olhou e disse, não, sim, é inacreditável, gostei, evangelho. Está tudo certo. E tudo que eles estão tentando fazer para tentar apedrejar a gente vai aderindo e dizendo, uau, é bom. Manda mais ideias. E se torna o evangelho de Cristo, a boa notícia de Cristo. Agora, quando a gente fala que o evangelho é uma boa notícia, uma notícia grande, uma notícia inacreditável, você precisa perguntar que notícia é essa? E essa é a pergunta que pouca gente faz. O evangelho é uma boa notícia, ok, mas qual notícia? Ele noticia o quê? E a mensagem do evangelho, a maior mensagem do evangelho está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior notícia que nós podemos dar a alguém. Jesus veio e morreu por nós, e nós precisamos apenas crer. E se nós cremos, temos a vida eterna. Se você vai para o livro de Atos, vou pedir ajuda à menina aí, eu vou abusar bastante hoje. Trouxe só uns 150 versículos, não vou passar disso não. Ok? Essas coisas assim eu gosto de citar bastante texto, porque senão fica parecendo que é a opinião da gente. Né? Tem algumas coisas quando eu vou ministrar, eu gosto de citar bastante versículo, porque assim a gente vai consolidando aquilo que a gente vai falando, e quando chega lá na frente alguém fala assim, não, eu creio diferente, você diz, uau, mas eu ouvi na palavra. Então acaba aqui. Assim, Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Que ministério é esse? Para dar testemunho do evangelho ou da boa notícia da graça de Deus. A boa notícia do evangelho é a graça de Deus. A boa notícia que nós temos para dar para as pessoas é a graça de Deus. É que Jesus nos salva pela fé, não por obras, não por mérito, mas apenas pela fé. E isso em um contexto de lei que os judeus vinham vivendo, foi chamado de uma notícia grande demais para ser verdade. Porque eles tinham que cumprir uma série de rudimentos para merecer Deus. E de repente alguém diz, você só precisa crer em Jesus.
E alguém diz, é muito grande para eu acreditar nisso. Quer dizer que eu não preciso cumprir nada daquelas leis? Não. Tem algum engano aí. Então a notícia da graça, chamada de evangelho, uma notícia inacreditável. Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo assim, se não é a graça que você prega, isso é outro evangelho. Se não é sobre a graça que você fala, isso é outro evangelho. Se a minha mensagem não noticia o que Cristo fez em benefício da igreja, Paulo está dizendo, isso é um evangelho estranho. É uma notícia fantástica, ok, mas não é a que Jesus deixou. Porque a maior notícia que eu posso dar para alguém é que Jesus morreu pelos pecados dela, para que ela fosse perdoada, para que ela fosse alcançada, para que ela fosse... tivesse sua vida mudada, restaurada de todos os pecados que a rodeia, que faz com que tenta controlar a vida dela. Não, mas agora ela é liberta. E isso pagando quanto? Fazendo o quê? Não, apenas crendo em Jesus. Alguém disse para Paulo assim, mas, imagino eu, vamos conjecturar a situação. Se você está dizendo que as pessoas são salvas sem mérito, isso inclui você. Se você diz que alguém é salvo sem merecer, isso te inclui. Se você está anunciando aqui que Deus está salvando piores pecadores e não é por merecimento, é só por fé, então isso te inclui. E é talvez em resposta a um questionamento desse que o Paulo vai dizer em Romanos 1,16, ele diz, mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho da notícia de que eu fui salvo pela graça, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. Ele está dizendo assim, mas eu não tenho vergonha das pessoas saberem que eu não merecia. Tem muito crente tentando bancar de anjo. Você já viu alguém assim? Você vai dar a paz, ele muda até a voz. A paz do Senhor Jesus. Porque tem que parecer mais santo, né? Aí Paulo vai falar assim, olha, Moisés colocava um véu para as pessoas acharem que ele brilhava o tempo todo. Aí ele vai mais além, e eu acho super ousado, falando de Moisés, ele diz, mas nós com o rosto descoberto. O que ele está dizendo? Eu vou deixar vocês descobrirem que eu não brilho. Eu vou deixar vocês descobrirem que eu não sou perfeito. Eu vou deixar vocês descobrirem que eu tenho um monte de falha. E vocês vão ter que lidar com isso, porque eu não vou colocar um véu para agradar uma igreja que quer um pastor perfeito. Eu não vou colocar um véu para agradar um público que quer um pastor que não comete falhas, não. Eu estou aqui por causa da graça, e Paulo está dizendo, eu não me envergonho disso. Das pessoas saberem que eu não mereço, mas Ele, por algum motivo, me escolheu. Você já conseguiu descobrir por que Deus te escolheu? Se você achar uma resposta na terra para isso, normalmente ou possivelmente você não foi nem escolhido. Porque qualquer resposta abaixo do céu para isso não faz sentido. Às vezes eu fico me olhando e dizendo, Deus, eu não me escolheria. Eu sou muito problemático. Tem gente mais fácil do que eu. Mas Ele me escolheu. E por que Ele me escolheu? Porque eu merecia? Porque eu era bom? Não, por causa da graça. Se pudéssemos traduzir essa afirmação de Paulo em Romanos 1,16, diríamos assim, olha, eu não me envergonho das pessoas saberem que eu não valia nada. Mas por causa da graça eu estou aqui. Por causa da graça, um dia eu vou morar no céu. Por causa da graça, um dia eu vou ter um encontro com Jesus. Então, para a gente recapitular o que Paulo nos ensinou nos textos que nós citamos até agora. Primeiro, o Evangelho é a boa notícia da graça de Deus. O Evangelho é o anúncio da graça de Deus. Segundo, a graça é a justiça de Deus, que chama pecadores de justo, que justifica pecadores que se arrependem e que creem em Jesus. Terceiro, a graça é o poder de Deus que transforma a vida do pecador que foi justificado. A graça é o poder regenerador de Deus que nos pega por dentro e nos faz rejeitar o pecado. Essa é a diferença da lei. A lei proibia de pecar. A graça nos faz rejeitar o pecado. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Porque no momento que o Espírito entra em nós, ele nos faz desejar uma vida de santidade com Deus. Há uma palavra que a Bíblia usa para falar de salvação. E aqui deixa eu falar um pouquinho desse último, o poder de Deus, porque Paulo fala que a graça é também o poder de Deus. E a palavra que Jesus usava naqueles dias era a palavra sozo. A palavra sozo ela é interessante porque todas as vezes que sozo foi citado na Bíblia, nunca falou só da salvação da alma. Todas as vezes que Jesus usou essa palavra e que foi traduzida para nós por salvação, ela sempre falou de mais do que simplesmente um dia você ir morar no céu, como se isso já fosse pouco, né? Porque uau, isso é a plenitude. Se não ganhássemos nada aqui, só fôssemos morar no céu, já estava tudo certo. Mas Jesus nos oferece uma plenitude de uma vida de salvo. Se a gente vai para Mateus 14, versículo 30, a Bíblia vai dizer assim: mas quando reparou no vento, ali falando de Pedro andando sobre as águas, quando ele começa a afundar, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Pedro usa a palavra sozo, ali você percebe que ele não está pedindo pela salvação da alma, mas ele está pedindo por um salvamento, para que Jesus desse um livramento de morte para ele naquele momento. E ele usa a mesma palavra que Jesus está usando para a salvação. Então aqui eu já aprendo que a salvação de Jesus envolve também livramento. Lucas 8:48, Jesus falando com a mulher do fluxo de sangue, quando ele vai finalizar o milagre dela, ele vai dizer: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Algumas traduções já foram mais além, porque de fato é disso que Jesus está falando, e ele vai dizer: a tua fé te curou. E a gente percebe que a salvação de Cristo, que envolveu o livramento, agora também está envolvendo cura. E a gente percebe que é aquilo que Jesus está nos dando como salvação, pastor. Não se trata apenas da minha alma de morar no céu, mas de um cuidado de Deus com salvos aqui também na terra. O Senhor não te chama apenas para lá no final você ir para o céu, mas Ele quer que você já comece a viver uma vida de herdeiro de Deus aqui na terra, de co-herdeiro com Cristo. Agora, a Bíblia vai dizer que enquanto o herdeiro é menino, ele tem menos direito do que o escravo ou o funcionário. E é aí que o funcionário pega o carro do pai do menino e sai e vai resolver coisa, mas o menino, mesmo sendo do carro, dono do carro, ele não pode dirigir simplesmente porque ele é menino. Então o Senhor nos oferece uma salvação, a graça nos propõe uma salvação, em que se manifesta o poder de Deus também através da cura, da libertação, da prosperidade, do Senhor cuidando de questões mínimas da nossa vida. Quando você ora, quando você clama, o Senhor responde a sua oração. Isso está incluído também na graça de Deus. Agora, para eu acessar essas coisas, eu preciso buscar a maturidade do céu. Deixar de ser menino, levado em volta por todo o vento de doutrina. Lembra de Efésios 4, versículos 12, 13, 14, 15, 16? Falando ali dos 5 ministérios. Até que os santos todos sejam aperfeiçoados, a igreja deixe de ser menino, levado em volta por todo o vento de doutrina. Que a gente alcance a estatura completa, perfeita de Cristo. Essa é a meta do Senhor, para que Ele vá nos dando acesso àquilo que já é dEle. Como herdeiros de Cristo, aquilo que pertence a Deus te pertence também. Às vezes a gente foca muito no filho pródigo, por exemplo, e a gente não percebe algumas coisas que circundam o irmão dele. Porque no momento que aquele pai dividiu a herança, ele tem 2 filhos. Ele dividiu a fazenda em quantas partes? Ele dividiu em 2. Então se ele divide em 2, ao dar a herança de um, de quem é a outra metade? Você entende a fala dele no final, dizendo: filho, tudo que eu tenho é teu. Literalmente. Eu já dividi a herança. Só que aquele filho está morando numa casa em que o pai sai todos os dias para trabalhar e ele se sente funcionário do pai. E o que ele não percebe é que não é ele que trabalha para o pai, é o pai que está trabalhando para ele, porque o pai está multiplicando a herança que já é dele. Se naquele ano ou meses, eu não sei quanto tempo o filho pródigo fica fora, uma parábola, mas se naquele ano nasceram mais ovelhas, mais bois, mais cabras, enfim, o pai multiplicou o que era do filho. Então ele se sentia trabalhando para o pai, e na verdade o pai estava trabalhando por ele. Não é isso que Isaías profetizou a respeito de Deus? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas muitas vezes a nossa imaturidade nos impede de perceber aquilo que já é nosso. Para que você possa acessar, porque você como salvo tem acesso àquilo que já pertence a Deus. Agora eu tenho que ter em mente de que eu não mereço.
Eu tenho que ter em mente que, apesar de tudo que o Senhor está me dando, eu não tenho merecimento nenhum. Eu estou alcançando única e exclusivamente pela graça, pelo favor não merecido, dado de Deus para nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo vai escrever o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dom você não merece, dom você não tem como ir lá e buscar, dom não tem como você trabalhar para conquistar, não, dom é um presente, é um favor, é uma graça. E a Bíblia está dizendo, a salvação não vem de nós, mas é uma graça, é um dom, é um favor, é um presente de Deus. Romanos 1,17 vai dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então eu sou salvo pela graça, mas eu acesso aquilo que o Senhor está me dando pela fé. Eu preciso acreditar que Deus já me deu acesso para que eu possa acessar. Eu preciso crer que aquilo que eu estou buscando já é meu para que eu possa acessar. Eu preciso crer que a salvação que o Senhor me deu na cruz, ela vai incluir também um cuidado com a minha vida aqui na terra. E quando eu entendo isso, eu acesso isso. A gente gosta da posse, mas a posse é problemática, porque quando eu tomo posse, vira meu, e o que é meu, o ladrão pode roubar. Quando a gente aprende a deixar as coisas a ser de Cristo, e eu apenas acessar o que é dele, porque o que é dele é infinito. E o que é dele, o ladrão não rouba, o que é dele, a traça não rói. Então você precisa entregar tudo que você tem a ele e largar a posse e trocar isso por um acesso. Porque quando você entrega tudo que você tem ao Senhor e você apenas acessa, desfruta do que é dele, que você primeiramente entregou a ele com gratidão, sabendo que foi ele que te deu, então você devolve a ele com gratidão e você santifica a tua casa, teu trabalho, teu comércio, teu veículo, você entrega isso ao Senhor e você acessa isso, isso tem a proteção de Deus. Tudo que nós precisamos, ele já nos deu no Calvário, queridos. Tudo que nós necessitamos, o Senhor já nos deu. Olha o que vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Aqui separa as duas coisas, para a vida, para a sua vida em particular, e para a piedade, que é a sua vida cristã com Deus. Então o Senhor está dizendo tudo que você precisa, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, tudo que você precisa, Ele já te deu todas as coisas que você necessita para a sua vida em particular e para a sua vida com Cristo. Agora, Ele me deu como? Olha o que eu falei sobre maturidade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu descubro o que Ele já me deu. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais eu descubro o que Ele já me concedeu. Quanto mais eu desço na palavra, mais eu tenho acesso ao que o Senhor já me concedeu. Por que nós não estamos acessando? Porque nós temos preguiça de conhecer. E a gente quer acessar coisas que a gente não entende. E você precisa conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que é pelo conhecimento daquele que nos chamou. Eu quero conhecê-lo, eu quero estar com Ele, eu quero saber como Ele é, eu quero saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E por meio desse conhecimento eu vou acessando tudo o que eu preciso para a minha vida particular e para a minha vida cristã. Olha quando Jesus fala lá em João 8, versículos 31 e 32, falando sobre libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Lembra desse versículo? A gente prega isso para o ímpio, né? Seja liberto. O ímpio precisa ser salvo. Agora, para quem Jesus está falando? Versículo 31. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Quem crê em Jesus, acho que a nossa geração criou uma palavra para isso, chamou de crente, né? Então, conforme a nossa cultura, Jesus está falando com os crentes. Ele está dizendo aos judeus que criam nele, dizendo assim, vós permanecereis na minha palavra. Observe que tudo passa pela palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já somos salvos, mas às vezes não estamos libertos. Pastor, não estou liberto do diabo. Não, do diabo você está, fique tranquilo, ele não toca em você.
Mas às vezes eu estou preso a um espírito de miséria que domina a minha mente. Às vezes eu estou preso na avareza. Às vezes eu estou preso na ideia de que se eu não controlar tudo, eu vou perder, porque eu não consigo confiar no Senhor para manter o que Ele já me deu. Às vezes eu estou preso numa religiosidade que me faz trabalhar para merecer o céu. Eu estou preso em um sistema que me faz crer que eu tenho que merecer o Senhor e fazer o Senhor olhar para mim de um jeito diferente. Então eu fico tentando fazer coisas para Deus olhar para mim e dizer, uau, Ele é bom. Sabe, Ele tem miríades de anjos à volta dEle. E para você que está tentando chegar no nível deles, a concorrência é forte. É muito forte. Não, eu vou merecer o céu. Será? Será que conseguimos? Então deixa eu te dizer um negócio, acesse o que Deus já fez por você. Eu não posso ir até Deus tentando merecê-lo. Merecer o Senhor, merecer o céu, eu não vou conseguir. Eu preciso ir até Ele crendo que o que Ele já fez por mim vai chegar por meio da fé. Eu preciso ir até Ele, não pedindo que Ele refaça algumas coisas, mas ir diante dEle. E aqui eu já falo sobre o poder de Deus agora na sua vida, sobre o que eu falei nesse tanto, sobre cura, sobre livramento. Sabe, ao invés de orar dizendo, Deus, me dê tal coisa, comece a agradecer por essas coisas, dizendo, Deus, obrigado porque o Senhor já fez. Eu sei o que o médico falou no diagnóstico, mas obrigado pela cura que o Senhor já me deu. Eu gosto muito da Ana, porque a Ana chega angustiada, a Bíblia diz, a alma dela estava terrivelmente amargurada. Então ele libera uma palavra e diz, vai em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. A Ana sai dali, ela não está grávida, ela não tem filho, a vida da Ana está tudo igual. A Penina está em casa esperando para atormentar a vida dela. Mas a Bíblia diz que quando ela sai dali, o semblante dela já era diferente. Ela sai feliz. Ana, você tem filho? Não. Igual a uma hora atrás. Está grávida? Não, está tudo igual a uma hora atrás. A Penina parou de perturbar? Não, está tudo igual a uma hora atrás. O que mudou? Eu recebi uma palavra. Uau! E a Ana começa agora a viver a alegria do milagre antes do milagre chegar. Ela começa a agradecer aquilo que Deus já tinha feito antes de Deus fazer propriamente dito. Então a gente precisa começar a acessar os milagres através de uma fé que me permite se alegrar e agradecer antes que a bênção chegue. E dizer, Deus, eu não vou mais me angustiar por isso, eu não vou mais me atormentar por isso, eu não vou mais viver no desespero por causa disso. Deus, eu vou começar a agradecer porque eu saí da igreja hoje debaixo de uma palavra. Amém? Nós falamos no início aqui sobre 3 questões da graça, o segundo falou sobre a justiça de Deus. Quando nós falamos da justiça de Deus, a gente pensa muito, confunde muito isso com o juízo de Deus. O juízo de Deus é para os ímpios, a justiça de Deus é para os justos. Então eu preciso agora aprender a respeito da justiça de Deus, que eu fui feito justo pelo que Jesus tem feito, e isso é graça. Quando nós falamos de não merecer, eu preciso entender que eu não mereço por mim, mas eu mereço por Ele, porque Ele fez por mim. Eu estou acessando o que Ele fez na cruz. Eu estou acessando o que Ele me deu lá na cruz. A justiça é um dom de Deus, e um dom não é resultado de um grande esforço, um dom é um presente. O Senhor te justifica, Ele te chama de justo, e isso é um presente. E quando eu entendo isso, que eu fui justificado não porque eu sou bom, não porque eu sou santo, não porque eu acerto sempre, mas eu fui justificado porque Jesus transferiu a justiça dele para mim. Eu me vejo no direito, e aí você vai me entender depois que eu explicar, de dizer a vocês que eu sou não só um fruto da justiça de Deus, mas que eu sou a melhor pessoa para representar a justiça de Deus na terra. E por que eu digo que eu sou a melhor pessoa para representar a justiça de Deus na terra? Porque quando eu olho para os meus defeitos, quando eu olho para as minhas falhas, eu digo, uau, se Ele me salvou, Ele salva qualquer um. Se Ele me perdoou, Ele perdoa qualquer um. Você é o melhor representante da justiça de Deus na terra. Quando você entende quem você é, quando você entende suas falhas, suas mazelas, suas fraquezas, você percebe que você mesmo com todas essas mazelas é salvo.
você vai dizer, eu não sou só um fruto da justiça, mas eu sou um ótimo representante. Lembro de uma vez o pastor Subirá pregando e ele falava um pouquinho sobre essa questão de não merecimento. E aí ele confiou demais e começou a se abrir. Depois do culto, um irmão procura ele e ele falou com ele assim, olha, pastor, hoje eu descobri que Deus vai me usar, que Deus vai me levantar, que Deus vai espalhar meu nome na nação. Ele disse, uau, irmão, tudo isso na mensagem. O irmão disse, sim, porque se Deus está usando o senhor, eu achava que tu era santo, mas rapaz... Se ele usa você, não, minhas chances são muito maiores, porque eu não peco esse tanto. Ele falou que você entendeu tudo errado. Eu sou o melhor representante da justiça de Deus. Você é o melhor representante da justiça de Deus. Porque quando nós entendemos nossas fraquezas, nós entendemos que se ele foi capaz de nos salvar, uau, todo mundo tem chance. Se ele foi capaz de nos salvar, então eu posso dizer para qualquer um aí fora, você tem chance. Aí nessa hora o mais religioso fala assim, pastor, alto lá. Eu não bebo, não fumo, não adultero. Não... Aí a gente vê a nossa listinha, né? A lista da santidade. Quão santo você acha que tem que ser para merecer o céu? Quão justo você acha que tem que ser para alcançar o padrão do céu? Para dizer assim, eu mereço ir para o céu. Não falo a partir da nossa ideia pós-moderna de que a gente tem que ganhar tudo o que quer. Eu falo de merecimento. Quão justo tu acha que tem que ser para merecer o céu? Por mais que a gente tente, não tem como. É um nível muito alto. É um padrão muito alto. E quando eu entendo tudo isso e eu percebo que ainda assim eu tenho garantia da minha salvação, eu digo, Deus, eu sou um bom representante da tua justiça. Eu sou um bom representante da tua graça, porque as pessoas podem olhar para mim com o rosto descoberto, como Paulo fala à igreja de Corinto. Todo mundo vendo que eu não brilho e diz, uau, se Deus usa ele, tem chance para mim também. E é sobre isso que Paulo está falando, porque ele prega para pecadores. E ele diz, se você crê em Jesus, Jesus perdoa seu pecado. Entende agora porque as pessoas estão chamando isso de evangelho? Uma notícia inacreditável. Paulo está dizendo, você apenas crê e entregar seu coração a Jesus, todos os seus pecados são apagados. E alguém diz, Paulo, isso não dá para ser tão simples. E a igreja se encarregou bem de agregar muita coisa para poder atender esse desejo do povo de eu estou fazendo alguma coisa para merecer. Não, eu fui lá, entreguei minha vida a Jesus e é só isso. Sabe, eu vou lá na igreja, eu estou vivendo com Cristo e é só isso. E a gente começa a dizer, não, mas eu vou fazer alguma coisa para merecer. Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor olhar para mim e ver que eu sou bom. Agora olha Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, falando de Adão, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aí deixa eu te perguntar algo. O que você fez para ter nascido pecador? O que você fez para ter nascido contaminado com o pecado, com a natureza pecaminosa? O que você aprontou na barriga da tua mãe? Hã? Chutou a barriga da mãe. Pronto, achamos o pecado. Gostei. O que você fez para ter nascido com a natureza do pecado? Não, você nasceu pecador, não foi por um pecado que você cometeu. Antes de você cometer seu primeiro pecado consciente, você já tinha uma natureza de pecado. Quem aqui tem filhos? Quem tem filhos aqui? Uau! Quantos aqui precisaram ensinar o filho a mentir? Agora, quantos precisaram ensinar para o filho que não podia mentir? Minha filhinha, a primeira coisa que ela aprendeu a falar, a caçulinha, foi ele. Ela tem 2 irmãos. Então a gente dizia, Deise, quem fez isso aqui? Ela disse, foi ele, mãe. E às vezes os meninos nem estavam em casa. E ela ficava apontando e ela procurava. E ela dizia, cadê Bel? Ela mesma se questionava, cadê ele que não aparece para eu poder culpar?
A natureza do pecado nasceu na gente antes que a gente cometesse o primeiro pecado consciente. Você não fez nada para nascer pecador, você nasceu por causa do pecado de um cara lá atrás. Agora, nisso eu não tenho dificuldade de crer. Eu não tenho dificuldade de acreditar que eu tive a natureza de pecado por causa do Adão. Mas só que o versículo não tem só uma parte, o versículo tem duas partes. E na segunda parte diz assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu não tenho dificuldade de crer na parte A do versículo, mas eu tenho dificuldade de crer na parte B. Eu sou pecador por causa do pecado do Adão, ok, eu aceito. Mas eu sou justo por causa da justiça de Cristo. Olha lá, pastor, a gente tem que ver isso direitinho, tem que colocar aqui na teologia. Não, o versículo está junto. Se eu aceito a natureza do pecado por causa do Adão, eu preciso aceitar a natureza de santidade pela justiça de Cristo. Adão me transferiu uma natureza de pecado, mas agora eu estou em Cristo e Cristo me transferiu a justiça dele. E se eu estou em Cristo, Coríntios 5,17, nova criatura eu sou, todas as coisas velhas se passaram. É sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos, quando ele diz, você tem que nascer de novo. Ele está dizendo, essa natureza sua está contaminada, mas se você trocar a paternidade, deixar de ser um filho de Adão e passar a ser um filho de Cristo, você vai ter a natureza do novo pai. E o seu novo pai não está lhe transferindo pecado, ele está lhe transferindo justiça. Ele está lhe transferindo santidade. Não é por seu mérito, é pelo que ele fez. Não é por seu mérito, é por causa do que ele fez. E isso é graça. Quando eu entendo isso, eu estou apto para dizer, eu sou fruto e representação da justiça de Deus na terra. Eu represento bem a justiça de Deus na terra. Porque eu entendi que não tem a ver comigo, porque eu sou justo, porque eu estou na reunião dos justos, porque eu posso dizer que eu estou entre os santos de Deus. É por meus méritos? Não, mas é porque alguém me transferiu santidade, alguém me transferiu justiça, alguém me transferiu uma nova natureza, alguém trocou minha paternidade. A mensagem de Jesus a Nicodemos é profunda. Jesus propõe uma troca de paternidade. Ele está dizendo, Nicodemos, eu sei, você nasceu herdeiro de Adão, mas eu te aconselho a nascer de novo. Nasce de novo, troca de pai. E o interessante, porque não é só ir lá e trocar o documento, não. É uma natureza transmitida, é um DNA transmitido. Não é apenas uma adoção por adoção, não é uma adoção que transfere DNA, que transfere justiça, que transfere santidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está no mesmo contexto de nova criatura eu sou. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Falando de Cristo, ele não conheceu o pecado, ele assumiu os pecados por causa da gente, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está dizendo, bora fazer uma troca? Eu pego todos os seus pecados e eu te dou toda a minha santidade. Eu assumo todos os seus pecados e eu te dou toda a minha justiça. Eu assumo todas as suas mazelas e você assume todos os benefícios de viver debaixo da justiça. Então Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, dizendo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele transferiu a justiça dele para a minha vida. Ele transferiu a pureza dele para mim. Ele transferiu a identidade dele para mim. E ele assumiu a minha identidade. Isso é graça. Maravilhosa graça, tão inconfundível graça. É a graça de Deus que nos alcança quando não merecíamos nada. Aí nós falamos assim, pastor, e como eu assumo essa identidade de justo? Paulo falou sobre isso aos Coríntios, na verdade o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 e 13. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite não de sólido mantimento. Ó, porque Paulo está acusando, o escritor aos Hebreus aqui está acusando a igreja de ser menina, que necessita de leite, que não amadurece. Olha o versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
que o escritor está dizendo? Ele está dizendo, se você ainda não compreendeu a justiça de Deus, você não pode se considerar maduro espiritualmente. Se você ainda não entendeu a palavra da justiça, você ainda precisa de leite, de rudimentos básicos da fé. Você só pode se considerar maduro quando você entender a justiça de Deus. Quem é o crente mais maduro da igreja? Aquele que entendeu que não merece nada. Quem é o crente mais santo da igreja? Aquele que entendeu que não é santo. Mas como Paulo escreveu aos Gálatas dizendo assim, já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim, porque Ele colocou a vida dele dentro de mim. E eu estou vivendo a vida dele, a justiça dele, a santidade dele, os benefícios dele. É por isso que Jesus usa uma palavra para a salvação, que vai abranger todas as coisas, porque ele está dizendo, quando você tiver a minha vida, você tem todas as bênçãos. Quando você tiver a minha vida, você tem tudo o que você precisa. A justiça de Deus te faz justo diante dele. A justiça de Deus te faz entrar na presença do Pai sem a culpa do pecado. A justiça de Deus te livra da vergonha, te livra da condenação. Aí talvez você fale assim, pastor, estou tendo liberação para pecar, eu já vou parar, estou vendo o relógio ali. Estou tendo liberação hoje então para pecar à vontade, né? Já que eu estou debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quiser? Primeiro, a graça nunca foi uma autorização para pecar. Segundo, tu nunca precisou de autorização. Tu sempre pecou sem autorização mesmo. Então não bota na minha conta. Eu nunca precisei que ninguém me autorizasse a pecar. A gente pega essa autorização mesmo. Então não digo, olha, eu vou pecar por causa da mensagem. Não, a gente peca porque a natureza é ruim. Agora, a Bíblia nos ensina, pecaremos, pois, por estarmos debaixo da graça e não da lei, de modo nenhum. Eu pecarei porque eu estou debaixo da graça? Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer a vontade de Deus, porque se Ele me amou com tão infinito amor, eu quero retribuir com santidade, com devoção, com a vida no secreto. Eu quero estar com Ele. Se Ele me deu coisas tão grandes quando eu não merecia, eu quero retribuir assim. Deixa eu fazer uma exegese rápida aqui de Romanos 4, do versículo 1 ao 8. Só esses 8 versículos a gente finaliza. Falar um pouquinho sobre um crédito de amor que Deus nos deu. Paulo ali está usando como exemplo a vida do Abraão. Versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó, que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. A palavra justificar aqui é declarado justo. Paulo está dizendo, a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele está dizendo, se ele foi imputado, se ele foi justificado por merecer, que ele se glorie. Mas se foi pela fé, então que o Senhor se glorie nele. Olha o versículo 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão apenas creu no Senhor, e o Senhor o declarou justo por causa da fé. Versículo 4, ora, aquele que faz a obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Está dizendo, se você está dizendo que merece galardão porque você fez alguma coisa, então você já não vive debaixo da graça, você vive debaixo de uma dívida. Você está dizendo que o Senhor te deve porque você é bom. Aí lá em Romanos 11, 33 ao 36, cantando louvor porque dele por ele, Paulo vai dizer, quem deu alguma coisa primeiramente a ele para que possa receber algo de volta. Versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Falando ainda de Abraão, ele está dizendo assim, olha, ele antes de fazer qualquer coisa, ele foi justificado. Foi justificado por aquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada por justiça. Ela foi dada a ele como justo, unicamente porque ele acreditou antes que ele fizesse qualquer coisa. O Senhor o declarou justo. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem, versículo 6, a quem Deus imputa justiça sem as obras. Imputar pode ser definido tanto como responsabilidade quanto crédito. Nesse contexto não cabe a questão da responsabilidade, então cabe o crédito. Então o Paulo está dizendo assim, Deus declara bem-aventurado o homem a quem Deus dá crédito de justiça sem que ele tenha feito nenhuma obra.
Paulo está falando ainda de Abraão, que foi declarado justo antes mesmo de obedecer, unicamente por ter acreditado. Versículo 7, mas bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8, bem-aventurado o homem a que o Senhor não imputa o pecado. Imputar aqui é a responsabilidade. Então no versículo 6 ele está dizendo, olha, o Senhor deu um crédito de justiça a Abraão antes que ele fizesse qualquer obra. No versículo 8 ele está dizendo, o Senhor não responsabilizou Abraão por seus pecados. Isso é graça. Isso é viver debaixo da graça, na dispensação da graça. Vivendo e recebendo a graça de Deus. Que você possa desfrutar dessa graça. Eu não vou me estender mais hoje, amanhã pela manhã. A gente está de volta, eu quero fazer um comparativo aqui de Antigo e Novo Testamento amanhã pela manhã. Mas que você possa viver debaixo da graça, seguindo a graça, desfrutando da graça. Acesse o que já foi feito. Merecimento não temos, mas o Senhor nos dá por sua infinita misericórdia. Amém? Deus abençoe, retorna aqui de direito.